lição de número 8. Ela está baseada em Mateus capítulo 7, Salmo número 1. Vamos ler o texto. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Meus irmãos, a palavra introdutória aí vai nos dizer que o verdadeiro cristão ele é conhecido pelos frutos que produz. E nós acostumamos balizar a espiritualidade das pessoas por aquilo que eles demonstram na igreja, nas reuniões, nos trabalhos. Nós medimos geralmente a espiritualidade das pessoas, até mesmo pelos dons que elas esboçam ter, pelas manifestações poderosas de Deus em suas vidas, mas isso não serve, meus irmãos, aí para nós medirmos realmente a temperatura espiritual ou a característica realmente que evidencia a espiritualidade na vida de uma pessoa. Tanto é que a igreja de Corinto era a igreja que tinha mais dons. Capítulo 1, versículo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: olha, eu louvo a Deus porque vocês possuem todos os dons. Mas que igreja, irmãos, cheia de problemas, não é verdade? Você quer ver problema na igreja de Corinto? Você acha que a sua igreja tem muito problema? Viaja aí no tempo e volte no tempo aí e vai à igreja de Corinto. Uma igreja arrogante, uma igreja multifacetada, uma igreja com vários grupos, uma igreja ali que tinha problemas sérios na questão de relacionamentos. Alguns irmãos levavam outros às barras dos tribunais para resolver as suas causas. Tinham ali pecado cabeludo, como o caso do garoto que tinha um relacionamento com a sua própria madrasta. Uma igreja que adotou para ela o casamento espiritual, o casamento platônico, onde o cônjuge não tinha relacionamento com o parceiro. Uma igreja que não sabia cear, né? Cada um ficava ali com o seu pratinho melhor, e saía correndo com ele para que o outro irmão não participasse ali daquele alimento. E, meus irmãos, uma igreja cheia de complicações. E era uma igreja que tinha todos os dons. E Paulo chega a dizer: olha, eu não posso falar a vocês como a pneumáticos, como a espirituais, mas como a sarquicos, como a carnais. É isso que vocês são. E uma igreja possuindo todos os dons. E é interessante que nessa carta que Paulo vai nos dar o maior, aí, meus irmãos, ensinamento sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 12, ele enumera os dons. Capítulo 14, ele legisla os dons. Mas no capítulo 13, para mediar a questão, ele diz: eu tenho para vós um caminho muito mais excelente, canto um hino ao amor. Porque para Paulo, o cristão mais espiritual na igreja não é aquele que profetiza, revela, tem visões. Para Paulo, o cristão mais espiritual na igreja é aquele que possui amor. Que para Paulo, meus irmãos, a fé e o amor são duas faces da mesma moeda. O amor é a atmosfera da vida cristã. Por isso, você nunca deve julgar aí temperatura espiritual de uma pessoa só porque ela possui dons espirituais. Tozer, um grande teólogo americano, W. Tozer, escreveu um livro, Ausência de Dons, Tragédia da Igreja. Eu diria, meus irmãos, a ausência de frutos, tragédia da igreja.
O Dr. Shedd sempre falava isso, que a maior tragédia da igreja não é a ausência de dons. Os dons são necessários. Os dons evidenciam que Deus está na igreja, que Deus está presente no lugar. Os dons são para equipar a igreja, para que ela ganhe almas, para que ela atraia os pecadores, para que as pessoas sejam aí trazidas para os pés do Senhor. Mas, meus irmãos, os frutos é de extrema relevância na vida do cristão, é de extrema relevância na vida da igreja, e por isso nós estamos estudando aqui nesta manhã acerca desse assunto tão importante. Portanto, o autor fez questão de dizer aqui para nós que o Espírito Santo, ele dá os seus dons, aí são propriedades dele, ele distribui conforme ele quer, para proveito do corpo de Cristo, para edificação da igreja. Contudo, o caráter é algo fundamental. Então, antes do carisma, precisa haver caráter. Nessa andança minha aí de mais de 30 anos na presença do Senhor, eu me converti com 16 anos de idade. E já vi muita coisa. Eu já vi gente revelar assim, irmãos, enfermidade na vida da pessoa, e dizer assim, há 10 anos você sofre dessa enfermidade, 9 meses, 27 dias. Falava o nome da enfermidade, falava, e tudo certinho, mas não tinha caráter. Então, cuidado com isso, tá certo? Por que, pastor, Deus permite isso? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29, é bem verdade que Paulo está tratando acerca do dom da salvação, mas eu acho que isso, meus irmãos, estende a tudo. Paulo vai dizer que os dons de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Deus deu, está dado, fica na vida da pessoa e Deus usa. É claro que o dom, ele pode ser enfraquecido em função do pecado, em função da vida delituosa e pecado da pessoa, mas o dom, ele é sem arrependimento, e quando Deus dá o dom realmente fica na vida da pessoa. Agora a pessoa precisa colocar em primeiro lugar caráter. A igreja precisa, irmãos, observar esse detalhe, porque há muitas igrejas aí que estão sofrendo em função disso. Foca só na questão de dons, manifestações de Deus, e esquecem dessa questão do caráter, do discipulado, de ensinar as pessoas a ser cristãs, a servirem a Deus. É por isso que John Wesley vai dizer que o que muda o mundo não são convertidos, o que muda o mundo são discípulos. Converteu tantas pessoas lá, mas quantos realmente são discípulos de Jesus? Quantos? O que existe de crentes, meus irmãos, amarrados, acorrentados, presos, dentro das igrejas, não é brincadeira. E crentes que estão aí achando que estão seguros porque foram batizados em água, porque carregam a Bíblia, porque vêm para a igreja, porque cantam hinos. Israel fazia tudo isso, meus irmãos, e se arrogava e dizia que eram circuncidados. Paulo diz, o que é circuncisão na carne? Circuncisão na carne não tem nenhum valor, se vocês não forem circuncidados no coração. Viu? Você foi batizado aí há uns anos atrás, você foi descido às águas, recebeu o batismo do Espírito Santo, amém, tudo isso é bênção, mas não é a coisa mais importante na sua vida. Você precisa caminhar sempre com Jesus, todos os dias com o Senhor, manter a sua comunhão com Deus. Não vai imaginar só porque você está aqui dentro da igreja, no arraial dos crentes, carregando a Bíblia, você pode fazer o que você quiser, viver a sua maneira, o seu jeito, porque você vai sofrer uma decepção muito grande. Deus não abençoa, meus irmãos, pessoas que usam de engano, que estão dentro da igreja, dizendo que estão servindo a Deus e achando que estão seguros só porque estão no arraial dos crentes. Nada disso. Israel vivia assim, e Deus diz, olha, não adianta nada vocês caminharem para Siló, para Berseba e para essas outras romarias. Eu vou deixar vocês com o estômago vazio, com dentes limpos, e vocês vão sofrer. Porque Deus não se encanta, meus irmãos, simplesmente com liturgia bonita. Deus se encanta com aquilo que está dentro do nosso coração, da nossa sinceridade, da nossa fidelidade a Ele. Amém, meus irmãos? Esse dia Deus falou comigo, me deu essa revelação. Mostrou para mim muitos crentes caídos, tombados. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Muitos estão dentro da minha casa caídos, tombados, e achando que estão de pé.
O mais impressionante é que eles acham que estão de pé. Nessa manhã, Deus me trouxe aqui para te dizer: você precisa tomar uma posição na sua vida. Desse jeito você não pode continuar caminhando. Deus quer te abençoar e mudar a sua história. Cadê os frutos? Qual que é os requisitos para os frutos? Ser uma árvore. O autor vai dizer aqui, né? O cristão é comparado a uma árvore. E ele vai dizer aqui que é uma árvore como oliveira verde na casa de Deus, como descreve o salmista. Mas para chegar à frutificação, as árvores precisam de certos cuidados, como água, boa terra, adubo, poda, limpeza. Todos os cuidados precisam ter para que essa árvore venha frutificar. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Tem muita gente boa aí, viu? Tem muita gente boa aí. Mas tem gente distante das águas. É gente boa. Nos relacionamentos interpessoais, né? É aquele camarada, aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, sempre disponível. É gente boa, mas é gente que está distante das águas. Para você frutificar, você tem que estar perto das águas do Espírito. Chega de secura na sua vida, chega de esterilidade, chega. Deus nesta manhã quer te conduzir às águas tranquilas do seu espírito, para que você, como árvore frondosa, possa frutificar na sua presença. Amém, meus irmãos? Precisa haver isso. Os frutos, portanto, não aparecem do nada. Da mesma maneira acontece com o cristão, que também precisa submeter aos cuidados específicos, a fim de que cresça e produza frutos para o reino. Os frutos não acontecem assim, não. É uma árvore bonita, é frondosa, é maravilhosa, mas ela precisa de cuidados. Especialmente ser conduzida aí a água do Espírito para regar as suas raízes, para que ela produza na presença do Senhor. Deus quer nos fazer frutíferos, meus irmãos. Deus quer nos fazer crentes frutíferos, viu? Crentes cheios do Espírito, cheios da sua presença. Tem gente que acha que ser crente é só deixar de ir no botequinho da esquina, deixar de fazer isso, fazer aquilo, de abraçar os nãos da igreja, não isso, não aquilo, não. Irmão, ser crente é muito mais do que isso, viu? Ser crente é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, nos encher da sua presença, para que sejamos árvores frondosas e frutíferas na sua casa. Amém? Árvore plantada junto a ribeiros de águas. O cristão que se guarda das más companhias e procura pautar a sua vida na palavra de Deus é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo certo produz os seus frutos. O salmista vai dizer isso. Olha, bem-aventurado o homem que não anda aconselhado pelos ímpios. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Meu pai, na sua filosofia rural baiana, ele dizia assim: quem anda com porco, meu filho, farelo come. Paulo vai dizer: as más companhias corrompem os bons costumes. Qual foi o problema de Sansão? Sansão nunca se deu conta que era uma pessoa especial e que os filisteus eram inimigos. Ele cresceu ouvindo isso: Sansão, filisteus são inimigos, você é especial. Mas ele nunca se deu conta, ele sempre, meus irmãos, andou no fio da navalha, sempre no limiar, ali do perigo, arrumando mulheres filisteias, indo em festa de filisteus. Tem gente assim, que Deus fala com ele: rapaz, você pode se relacionar com todo mundo aí, ó, no mundo. Paulo vai dizer que nós temos que nos relacionar mesmo, senão a gente vai ter que sair do mundo. Mas comungar com eles, não. Participar ali das suas festas e achando que está tudo bem, não. E o que tem de crente aí querendo ser interlocutor com o mundo, e o mundo dizendo assim para ele assim: ei, mas você é um crente bom, viu?
Irmão, o dia que o mundo disser para você, você é um crente bom, e bateu palmas para você, você pode voltar aqui na igreja e aceitar Jesus novamente, viu? Você pode vir aqui e falar, Jesus, eu quero te aceitar novamente, porque alguma coisa está errada na minha vida, porque nós somos chamados para viver na contracultura cristã. Nós não fomos chamados para ser interlocutor com o mundo, nós somos chamados, meus irmãos, com voz profética, para denunciar o erro, o pecado. Ah, tem uma propina aqui, vamos repartir aqui nessa mesa. Opa! Comigo não. Comigo não. Eu estou aqui nesse negócio aqui, porque Deus me colocou. Mas essas coisas aí eu não participo. E eu não quero. Meus irmãos, nós precisamos saber com quem a gente está andando, com quem a gente está caminhando, quem está comendo a nossa mesa. Viu? Até na igreja, você que está chegando agora, procure as melhores amizades, procure gente de oração para estar perto de você, viu? Procura gente que jejua, procura gente que paga preço, que busca a Deus, que teme a Deus, que leva o sagrado a sério, procura gente fiel a Deus, e aí Deus vai te abençoar, vai te dar alicerce, vai te dar consistência na sua vida espiritual, você vai caminhar firme, você vai ser bem discipulado. Amém? Porque até na igreja a gente pode encontrar mais companhias também. Deus teve muita misericórdia de mim. E Deus colocou gente boa no meu caminho, viu? Deus colocou gente boa no meu caminho. E eu louvo a Deus por isso. Porque essas pessoas me influenciaram muito a buscar a Deus, a temer a Deus, a servir a Deus, a orar. Quantas vezes o pastor Cícero estava comigo aqui em casa e me levantava 3 horas, 4 horas, 2 horas. Raspava a garganta, eu já sabia que ele estava acordado, né? Começava a raspar a garganta para dizer que estava acordado, e eu levantava, vamos para oração. Vamos dobrar o joelho, vamos clamar, vamos orar. 6 horas da manhã, vamos para a oração de Davi, 5h30, né? Vamos para a oração de Davi. Vamos orar, meu filho. Nós temos que buscar. Hoje, meus irmãos, pela graça de Deus, eu não sei mais o que é. Eu não faço diferença entre 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Tem noite que eu passo de joelho, tem noite que eu fico 3 horas, tem noite que eu fico de meia-noite às 3, meia-noite às 2, meia-noite às 4. Isso para mim acabou. Esse negócio não tem diferença mais de 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Isso para mim não tem diferença com 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Uma coisa eu sei, Deus tem me visitado às madrugadas. Deus tem me visitado às madrugadas. E Deus tem coisas tremendas na sua vida também para te revelar, viu? Deus quer nesta manhã despertar a sua igreja, despertar você que não sabe o que é genuflexão mais, o que é dobrar o joelho, o que é buscar a Deus, o que é jejuar mais, a barriga Irmão, o que é isso? Esse jejumzinho seu de até 11 horas da manhã, até 10 horas da manhã está morrendo. Não. Deus quer te chamar nesta manhã para um despertamento, para que você tire jejum de 6 a 6, de 6 a outro dia, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Engraçado que esses monges tibetanos jejuam aí, não sei quantos dias, né, pastor? Esses muçulmanos, meu cunhado era muçulmano, jejuava 40 dias no meio de Ramadã, não sentava durante o dia, não comia nem bebia nada. Ora, os crentes, fez um jejum de Coca-Cola, amém, tá bom. Um jejum de Coca-Cola. É um jejum, né? Vale. John Piper vai dizer naquele Fome com Deus que tudo isso vale. A minha filhinha de 11 anos está fazendo um jejum de arroz durante 60 dias. Ela está sofrendo, tadinha. Pai, então está difícil. Mas, filhas, eu vou orar para Jesus aqui. Faz só 30 dias, não, eu vou até os 60, ela falou. Vou até os 60. Amém. Uma criança, né? Mas você não vai morrer não, irmão. Esse negócio de jejum 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia. Não, irmão. Não. Pega um jejum de 6 a 6 aí, ó. Viu? Você não vai morrer não. Vai matar a sua carne, o Espírito Santo vai renovar a sua vida. E o diabo vai sair da sua casa. Eu quero ver demônio ficar na sua casa. Derramou vaso de que me arrasa. Sabe por que o diabo está fazendo gracinha na sua casa? Porque você não se levantou ainda.
Você não se postou ainda. Faça uma campanha de jejum lá para ver se o demônio chega lá, para ver se o diabo perturba os seus filhos à madrugada, no sono. O diabo vai fugir da sua casa, dos seus negócios, da sua empresa, porque ele não suporta quando a gente se rende na presença de Deus. E pagando preço. Eu não sei pregar, meus irmãos, mais esse negócio de muita filosofia. Então, agora eu abracei a teologia pura mesmo. Essa mesmo, de Deus mesmo. Amém, irmão? Ah, porque ficava falando para muita coisa bonita, não resolvia? Não resolvia. Deus falou assim: não, eu quero que você trilhe algum caminho de poder. De poder. Mas eu tenho visto tanta coisa de Deus. Aleluia. Na nossa igreja estava uma mulher lá com um problema no estômago terrível. Ela sentia como andasse dentro dela um bicho. Não é bem. O marido trabalha há 40 anos no Detran. Ia fazer uma cirurgia. E Deus mostrou lá e disse: obra maligna. A cumbaria. E eu vou curar hoje. É agora. Ah, meus irmãos, não tem demônio que fica não, irmão. E nós oramos por ela. Está lá. Ela com um testemunho maravilhoso e crente. Pastor, eu quero batizar. Falei: vai batizar. Ela e o esposo junto. Totalmente curada pelo Senhor. Deus quer fazer isso na nossa vida, irmão, na nossa casa. O negócio é que a gente só quer encher barriga. Você está morrendo. Encher barriga e joga comida para dentro, Não! Levanta aí, irmão. Levanta na sua casa aí e fala: vou fazer 7 dias de jejum aqui. 7 dias de oração aqui, 7 dias de clamor aqui, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela, entre os seus filhos. Se você crer assim, levanta a sua mão, exalte o nome de Jesus nesta manhã. Aleluia! Estou sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos. Deus está aqui nesse lugar. Portanto, meus irmãos, o processo usado para que a árvore cresça, floresça e produza bons frutos. Qual é o processo? Em geral, as árvores crescem de maneira natural, desordenada. Precisa do quê? Do trabalho do jardineiro, do especialista na área, para fazer a limpeza, a poda, cortar os excessos. Irmão, tudo que estiver atrapalhando a sua vida, vai cortar, viu? Viu? Tudo que estiver atrapalhando, o jardineiro do céu vai vir, ó. Pode esperar. Pode esperar. Na minha vida, o que atrapalhava era o atacado seco e se molhava. Eu amava o atacado seco e se molhava. 20 e tantos anos trabalhando naquilo. Trabalhei na maior atacado da América Latina. Martins, fatura hoje quase 10 bilhões por ano. Trabalhei em outros grandes atacados. Esse foi o maior, Martins. Achava bom entrar naqueles armazéns, aquele cheiro de sabão homo, de sabonete, de creme dentro daquela coisa, que para mim era a minha vida. Deus falou: é embaraço. Vou cortar. Ai, Deus. Teve uma época que eu ganhava um salário mínimo por dia. Não é muita coisa para algumas pessoas, não, mas para mim era. Morava entre os doutores. Deus falou assim: esse vento de prosperidade é por pouco tempo. Usou canela e fogo. Por pouco tempo. Prepara, porque eu vou cortar. Meus irmãos, quando cortou, me jogou no fundo da igreja para cuidar de 20 crentes. E eu que dava cesta básica, comecei a viver de cesta básica. É claro que tinha dia que eu enfrentei crises enormes. Deitava na cama, olhava para o teto assim: meu Deus, cadê aqueles encontros que eu tinha lá na Gessilever, com aqueles diretores, aquelas empresas que eu prospectava, trazia para esse lugar. Sumiu tudo, os amigos desapareceram tudo. E Deus falou: estou contigo. Eu estou podando a árvore, dói. Podar a árvore dói, irmão. Você acha que a árvore não sente? Machuca. Ah, meus irmãos, mas depois da poda, meus irmãos, Deus prepara esta árvore para vir os frutos maravilhosos do seu Espírito. Aleluia! O que você está sofrendo aí é poda de Deus, irmão. Você não percebeu ainda? Ah, tomei um prejuízo. Sim, mas depois Deus vai restituir. Isso é poda de Deus. Deus está podando a árvore. Deus está cortando. Ah, as amizades minhas não estão boas mais. O que está acontecendo? É Deus podando a árvore, viu? É Deus está cortando aí o excesso para que você venha frutificar na presença dEle. Isso é poda de Deus. Deus corta. Ah, Deus tirou aquela mente comercial, me deu uma mente bíblica, teológica. O que é isso? Para que eu quero mais? Eu não tinha tanta presença dEle como eu tenho hoje.
Hoje Ele me encheu do seu espírito, me fez pastor de um rebanho, instrumento nas suas mãos. Eu só digo a Ele: valeu a porta, doeu, machucou. Agora há pouco tempo Ele falou: vou tirar do comércio, fechar as portas, porque eu tenho algo maior na sua vida. Tem algo maior na sua vida. E Ele podou, está podando mais. E eu só estou dizendo a Ele: obrigado, jardineiro. O Senhor sabe onde poda, o Senhor sabe onde estão os excessos. E é isso que Deus está fazendo na sua vida também. E é isso que Ele faz quando é necessário. Oh, o Espírito de Deus está falando aqui nesta manhã. Tem gente que dizendo: está doendo. Deus está dizendo: não, eu estou só podando. Você não vai morrer não, viu? Eu não estou cortando aí o tronco. Não, estou cortando só os galhos. Só os galhos. Só os galhos eu estou cortando. Mas a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. A bênção vai chegar. Aleluia. 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 Existem vários tipos de árvores. Existem árvores boas, o autor está dizendo. Árvores inúteis, ruins. Interessante, meus irmãos, que tem um texto lá de Juízes, capítulo 9, e que Abimeleque, filho de Gideão com a escrava, assume tomar o trono de forma truculenta, matando 70 dos seus irmãos. Só sobrou Jotão, que correu e fugiu. E Jotão contou uma parábola muito interessante. Abra aí Juízes capítulo 9, versículo 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouça-me, cidadão de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, para que alegre os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venha abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai e mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho da sua escrava, o rei sobre o cidadão de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Esse Abimeleque aqui era árvore ruim. Tem árvore boa na casa de Deus. Tem árvore boa na presença do Senhor, que dá frutos bons. Fruto de justiça, de perdão, de bondade, de misericórdia. Mas tem árvore ruim como esse Abimeleque aqui, ó. Jotão contou essa parábola, usando as árvores, que queriam escolher uma árvore para liderar elas. Chamou a oliveira, a figueira, a videira, nenhuma quis. Aí chamou o espinheiro. O espinheiro era uma árvore desse tamanhozinho, ó. Chegava até no máximo 60 centímetros, cheia de espinhos. Sabe para que servia a oliveira? A espinheiro? Para nada. A não ser para pegar fogo e queimar as outras árvores boas. Esse Abimeleque era considerado uma árvore ruim, uma árvore má. E tudo isso aqui que o Jotão disse acerca dele, se cumpriu literalmente, como espinheiro. Porque além, meus irmãos, de ser ali como espinhos no meio daquele povo, ele também produziu uma matança enorme na cidade de Siquém. Quase todos os moradores foram dizimados, porque da mesma forma que ele se rebelou contra os filhos de Jerubaal e os matou, o povo de Siquém também se levantou contra eles e ele partiu para a matança, destruindo
aquele povo. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, esse texto? Sobre essa árvore má? Me chama a atenção aqui três coisas. Três coisas. O tempo não dá, isso aqui é uma mensagem que eu poderia pregar no outro dia. Mas, primeira coisa, o julgamento de Deus, ele vem sem ser percebido. O seu texto está aberto ainda, no capítulo 9 de Juízes? Se não tiver, abra aí. Abra aí. Como que o julgamento de Deus vem sem ser percebido sobre árvores más? Versículo 22 e 23 diz assim: fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Olha aí, o julgamento de Deus sobre árvores más vem assim, ó. Vem sem que a pessoa perceba. Deus enviou um espírito maligno. Essa história de dizer que o diabo age na nossa casa ao seu bel prazer, não é verdade. Deus permite, meus irmãos, essas entidades perturbar muita gente. Muita gente. E até mesmo a sua casa, se você não se posicionar como árvore boa. Deus permite o diabo entrar lá, causar prejuízo nos seus negócios, reveses no seu empreendimento, desespero, tormento. Chega sem perceber. Deus enviou um espírito lá, e Abimeleque nem sabia, mesmo no trono, que estava sendo atormentado por um espírito maligno. Segunda outra coisa que eu percebo aqui, meus irmãos, é que ele vem após um tempo de espera. Olha o versículo 2. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Deus deu tempo. Deus deu tempo. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para algumas pessoas que Deus tem te dado tempo, viu? Deus tem te dado tempo. Deus deu 3 anos para esse camarada aqui, ó. Para Manassés deu 50 anos. Deus é assim. Deus não é igualitário, Deus é equitativo. Deus não trata todos do mesmo jeito, Deus trata com justiça. Deus dá tempo para a gente se arrepender, para a gente voltar atrás, para a gente pedir perdão, para a gente consertar. Deus deu tempo. Mesmo assim, Abimeleque não considerou esse tempo e continuou vivendo do mesmo jeito. Irmão, Deus me trouxe como profeta hoje, viu? Deus me trouxe como profeta, viu, pastor Salmo? Deus me trouxe como profeta. Essa noite Deus me deu uma revelação sobre um empresário lá em Bela Vista, agora de manhã. Sabe o que Deus mandou falar para ele? Basta, acabou. 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 Acabou, como Deus disse para Beltesazar. Aquela festa maravilhosa, aquele palácio, uma mão aparece lá e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Contado foi, pesado foi o teu reino, dividido entre os persas. Quem inventou o outdoor foi Deus, não foi essa mídia moderna não, viu? Deus é que inventou o outdoor. É de LED. É moderno, Deus escreveu lá, a mão apareceu. Naquela mesma noite, Deus estava dando um basta naquele reinado, porque Beltesazar nem estava nem percebendo. Ciro já estava entrando na inexpugnável cidade da Babilônia. Já tinha desviado até o curso do rio. Ah, pensou, irmão? Uma obra de engenharia tremenda. E já entrando naquele lugar. E Deus, desculpa a expressão, passou o cerol no Beltesazar. Deus nessa manhã me trouxe aqui para dizer: basta. Acabou. Viu? Já te dei tempo, já te esperei, já guardei, agora do meu jeito. Deus está dizendo, agora do meu modo. Terceira coisa que Deus nos fala aqui nesse texto, é que tudo isso que aconteceu, sabe por quê? Consequência do pecado. Irmão, o pecado é pior do que o câncer. O pecado é pior do que a AIDS,
pecado é pior que a morte. Tudo isso aqui, meus irmãos, aconteceu por causa do... Olha como termina aí o capítulo 9 do livro de Juízes. Olha aí como termina. Vamos ler o versículo 52 a seguir. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e ele rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não diga que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando os seus 70 irmãos. Está vendo? Deus retribuiu a maldade. Versículo 57. Deus fez também que os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Deus, meus irmãos, Ele apaga aqueles que o desobedecem, aqueles que cometem pecado, aqueles que querem viver ao seu modo, ao seu jeito, à sua maneira. A sua maneira. Nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer: olha, se você não for aí uma árvore má, pare de encostar debaixo de árvore má. Viu? Tem gente aí debaixo de espinheiro e achando que está debaixo de bênção. Esse lugar que você está aí pode ser nem bênção para a sua vida. Você acha que é bênção? Pode ser um espinheiro, não dá sombra, só te machuca. E outra coisa, quando ele pegar fogo, você pega fogo junto com ele também. Eita Deus, Deus está mandando eu falar isso aqui, pastor. Nesta manhã Deus tem uma árvore frondosa, cheia de sombra para você, para sua casa, para sua família. Aleluia. O que Deus quer, meus irmãos, da minha e da sua vida é só conserto, meus irmãos, é só isso, conserto. Conserta a sua vida nesta manhã, para que você seja uma árvore frondosa e abençoada na sua casa, na sua presença. Só isso que Deus quer. Amém, meus irmãos? Pouco dia tinha um pessoal lá em casa, fazendo até a obra do Senhor. Deixei eles pernoitar na minha casa, na madrugada eu fui orar. Deus falou comigo assim: um laço de acidente no caminho deles. E Deus disse mais outras coisas também. Deus falou assim para mim: o diabo quer envergonhá-lo. E disse outra coisa também. Eles levantaram cedo, eu falei: irmãos, tem um laço de acidente no caminho de vocês. E tem mais: o diabo quer envergonhá-los. Quer envergonhá-los. Não sei se eles consideraram o que eu falei, eles viajaram a si mesmo. Vocês já sabem. Viajaram a si mesmo. Quando entraram no Pará, ali pelo lado perto do Maranhão, não sabe o que aconteceu. O carro capotou várias vezes. Foram livres por um milagre de Deus. O carro acabou. Meus irmãos, Deus está dizendo para aqui algumas pessoas essa manhã: basta. Chega, viu? O meu Espírito quer te conduzir às águas do seu poder. Aleluia. Esse nome dessa amante está no seu celular aí, que você colocou o nome de homem para enganar sua esposa. Deus sabe. Deus conhece, viu? Deus te conhece. E nesta manhã Ele está dizendo para você: basta. Chega. Chega. Deixa o meu Espírito te conduzir às águas tranquilas do seu poder, da sua graça, dos seus frutos gloriosos. Curve a sua cabeça agora. O Espírito de Deus está aqui. Eu já vou encerrar aqui essa lição. Curva a sua cabeça aqui. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te chamou para a santidade.
Deus te chamou, aleluia, para ser separado, separada, vida consagrada na sua presença, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor Salmo. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta manhã. Eu sinto Deus visitando aqui, aleluia, muitas vidas nesta manhã, aleluia. Coração de pedra será quebrado nesta manhã, aleluia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor Jesus querido, aí está a tua igreja, aí estão os teus filhos, meu Pai amado. Oh, meu Deus amado, o Senhor me trouxe aqui nesta manhã com esta palavra, meu Deus, que queimou meu coração. Meu Deus querido, que o Senhor possa de forma gloriosa e poderosa trabalhar em cada vida aqui nesta manhã. Que o Senhor possa nos conduzir como árvores, Senhor Jesus, do Senhor, plantadas pelo Senhor, às águas do Teu Espírito, para que as nossas raízes sejam regadas e para que os nossos galhos sejam frondosos e viçosos na Tua presença, para que as pessoas possam chegar até nós, meu Deus querido, e se alimentar daquilo que o Senhor tem produzido de melhor na nossa vida, meu Pai amado. Deus, nos encha da Tua graça, nos encha da Tua presença, nos encha do Teu poder, meu Pai querido. É o que mais eu quero, meu Pai querido, é a Tua presença na minha vida, é a Tua graça na minha vida, é o Teu poder na minha vida, é a unção do Senhor na minha vida, e que essa unção esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que está aqui nesta manhã, para Te adorar, para Te exaltar, para engrandecer o Teu nome santo e poderoso. Deus, é o que nós oramos nesta hora, no nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém.